Nesse vídeo eu vou falar da morte do meu pai. Já faz alguns meses e é sobre essa questão do amor, da perda, do aprendizado. Eu escrevi um texto sobre isso que eu vou deixar abaixo o link no acesso, está no nosso blog, no Ciência Meditativa. Você pode acessar pelo site, o cienciameditativa.com, mas eu vou deixar para facilitar a tua vida o link embaixo do vídeo, tá? E até porque não é só um texto que eu escrevi para me ajudar e que me fez pesquisar mais sobre o tema, estudar mais sobre isso, mas também tanta coisa que eu aprendi com essa questão da perda que eu queria compartilhar. E muita coisa que eu também não estava resolvendo bem e que aí eu tive que estudar para resolver melhor. E aí eu cheguei a alguns estudos e conclusões que eu quero compartilhar com você. Acompanhe o vídeo, eu acho que vai ser útil. Amar é cuidar. A prova mais concreta do amor, o amor que cuida, o amor que preserva, o amor que acompanha, né? E aí é uma jornada visual essa apresentação, né? Essa ciência da contemplação, aprender a contemplar, observar, desenvolver uma mente clara sobre o que está acontecendo, sobre a psicologia e a questão da presença humana. O amor sai do sentimento e entra no corpo a corpo da existência, na troca, no cuidado. As respostas prontas dizem que amar é querer bem, mas ela só se manifesta crua e elevada quando a vida está se esvaindo, né? Que a gente começa a ter valores revistos, porque já não tem mais a mesma energia de vida, seja sua, seja da pessoa que está ao seu lado, seja no artigo até falo do Potala, meu cachorro que me acompanhou durante 15 anos e quando a própria energia dele foi se esvaindo, ele também foi ficando mais essencial, mais atento à essência, querendo a companhia, querendo o colo, quando já não podia mais enxergar, quando não podia mais andar. Então isso é uma reflexão que eu quero te deixar, assim, de que a gente possa perceber antes esses valores, não esperar a vida minguar, sabe? Fomos feitos para cuidar. Teoria do apego, né, de John Bowlby, revela que esse cuidado é um instinto, até porque ele está ligado à nossa condição de sobrevivência. A gente sobreviveu melhor porque aprendemos, assimilamos melhor a cuidar. A biologia da empatia. O ato de cuidar ativa circuitos de ocitocina, o hormônio do amor, amplificando a nossa capacidade de responder ao sofrimento alheio. Então, nós temos um sistema de milhares de anos, né, desenvolvido para isso e que nos fez sobreviver melhor. Atenção plena é a energia do cuidado. O meu professor, meu mestre Thich Nhat Hanh ensina que cuidar é como uma mãe que acolhe o bebê chorando. Ela não foge do desconforto, ela não se afasta do filho, né? O cuidado é essa expressão de mindfulness, né? Essa expressão de atenção, a capacidade de sustentar o olhar, estar presente, acolher o outro por inteiro, quando as palavras não bastam. Sejam no silêncio, seja às vezes na expressão de dor do outro, seja muitas vezes na expressão de impaciência do outro, sabe? E da nossa também. Meu pai muitas vezes ficava nervoso com, com a tentativa de eu cuidar dele. Às vezes, não quero isso, não, não precisa disso, bravo. E, e, e era uma braveza que tinha a ver com toda a situação. Ele também estava desgostoso de estar doente, de estar perdendo a autonomia. E tinha uma braveza, por exemplo, quando o Potalinho, o cachorrinho, estava perdendo as funções e ia andando, fazendo fezes com sangue pela casa durante dias. Assim. E a gente nervoso, né? Poxa, para de sujar a casa, Potala, né? Falava assim com ele. E tava morrendo, né? E aí a gente percebe assim que apesar de ter essas expressões de impaciência, de dificuldade de ir lá com a situação, o amor que tem ali, o cuidado que tem é muito maior, mas é uma dimensão imensamente maior do que aquela mísera expressão de impaciência. Mas a gente precisa ver isso, sabe?
Mísera expressão de impaciência, quis dizer, né? É, o amor que estava sendo vivido, que estava sendo nessas situações todas, é muito maior. O amor genuíno é presença sem cobrança. Amor com apego baseia-se na expectativa, né? Ele espera retorno e gratidão. Gera profunda frustração quando a independência e a utilidade do outro se perdem. Tem um interesse, né? Eu preciso ter uma troca, né? Eu amo, mas eu preciso ter um retorno. E o amor genuíno, compassivo, né, que tem compaixão no seu condimento, ele baseia assim nesse compromisso. Ele deseja ativamente que o outro se livre do sofrimento. Ele está ali para ajudar. Não que as pessoas vão ter seus defeitos, falhas, todas vão, mas ele permanece. Ele entende, ele procura entender, ele procura estar, mesmo mediante a dificuldade. Né? Quem cuida através dessa lente né, não torna a própria materialização dele, né? Ela não deixa o amor algo teórico, é isso. O cuidado nos coloca diante da nossa própria finitude. Quando a autonomia de quem amamos desaparece, né? Seja de um ente querido, seja do nosso cachorrinho, o vínculo se reorganiza. E Jung alerta que isso desperta a nossa sombra, a nossa própria vulnerabilidade. A gente vê no outro também que somos vulneráveis, né? É muito, fica muito nítido assim. A gente olha e fala, poxa, mas eu também sou assim, eu também vou ter, de alguma forma, essas fragilidades. Encarar essa fragilidade define o cuidado. Será uma prisão dolorosa ou um caminho de profundo amadurecimento. O sofrimento e a expansão da alma acontecem ao mesmo tempo. Tá interligado, né? Essa função do sofrer, essa dureza do sofrer e a alma se expandindo para aumentando a sua compreensão de tudo que está acontecendo. O custo, né? A ciência documenta altos níveis de depressão, ansiedade, estresse crônico, não só com familiares, não só na perda de, do nosso cachorrinho querido, do nosso animal querido, mas os cuidadores também sofrem, sabe? Enfermeiros também sofrem, porque eles também criam conexão. O ganho, simulações e a filosofia de Shantideva, a prática da meditação, o grande sábio budista, quando o ego cede espaço absoluto para o bem-estar do outro, ele evolui e isso desenvolve uma sabedoria. Nossa consciência atinge, por essa expansão, uma compreensão psicológica, uma realização psicológica. A raiva do outro não é sobre você, é sobre a perda e entender a dificuldade, sabe? Que o outro tem. Às vezes ele manifesta de maneira brutal, de maneira grosseira, mas o quanto é difícil perceber que está se esvaindo, a vida está escorrendo e parece escorrendo numa velocidade cada vez maior, né? Assim, a pessoa sente, né? Quando está envelhecendo, que a vida escorre cada vez mais rápido, porque a vitalidade é perdida. Então o atrito diário queima, sabe? Queima, o outro está sofrendo, e aí, mas isso forja o vínculo. Quando a pessoa cuidada reage com impaciência, é a voz da impotência dela diante da finitude dela que está respondendo. Ela tá impotente mediante. Quem está potente, né? Quem tem poder mediante o tempo? Entender isso retira a carga pessoal, não é com você. É que é difícil de entender, é difícil lidar. E as pessoas todas vão ter dificuldade. Todas vão ter momentos de muita impaciência com isso. Então não encara isso como pessoal. Aceitar tudo como é. Aceita tudo como é. O samurai Ronin, né? Miyamoto Musashi, um praticante do Zen, ensinava a cultivar a mente como água, uma prontidão líquida que se molda aos obstáculos sem perder o seu próprio centro. O cuidado exige aceitação ativa, adaptar-se, adaptar-se à dor e à teimosia do outro, oferecendo presença real, sem quebrar no processo. Sem quebrar no processo. Aceita, se transforma em água.
O cuidado não começa do zero. Ele amplifica o que já existe. Então, assim, se você está muito raivoso, é porque já existe raiva. Se o cuidado desenvolve muito carinho, é porque já existe o carinho. Ele vai amplificar emoções, e isso você tem que ficar atento, porque em umas situações pode amplificar emoções que não são boas. E aí é preciso fazer muito trabalho. Por isso que, por exemplo, a terapia seria essencial para cuidadores. Não só para quem. Lógico que é para quem está sofrendo, para quem está vivendo, mas para cuidadores também. É por causa dessas ampliações que acontecem nessa situação. Então, a ciência confirma, né, os dados confirmam a qualidade histórica do relacionamento dita a experiência do cuidado. A pessoa amplia aquilo que ela tem. Né? Então, se os vínculos de afeto já existem, eles também vão ser ampliados. A saudade revela o que o cansaço escondia. No dia a dia cansado, a gente não vê um monte de coisas, não vê muita realidade do amor, realidade da relação. E a saudade mostra isso, que estava escondido através da loucura da rotina. Quando o corpo para e o dever termina, né? Não sobra apenas o alívio, mas sobra a saudade. O alívio é corporal, sabe? É uma coisa do corpo que saiu. Mas a saudade, ela é uma forma de conhecimento que veio depois. Conhecimento tardio, né? Revela que no meio de toda a fricção, as noites mal dormidas, a irritação, na verdade, o maior testemunho de um amor e convivências reais. Quem tem um porquê suporta qualquer outro. Se você tem uma razão, se você faz uma leitura de si melhor, se você medita, você tem razões profundas para fazer o que você faz. Você encontra razões mais profundas, os porquês. E isso faz você suportar mais, você aguenta mais. Fica mais fácil de aguentar. E isso é o que o Viktor Frankl falava, vivendo em campo de concentração, né? Provou que encontrar significado no sofrimento torna suportável. No cuidado, esse porquê está muito relacionado com o amor, né? Com esse amor que está presente, que às vezes você nem está vendo. Fazer um peixe dentro do aquário, né? Você não está vendo a água, mas você está no meio. Né? Mas essa clareza ajuda demais. Como estar aqui agora? Como estar presente, mais atento a tudo isso que eu estou falando aqui, de perceber esse ambiente, de vivenciar melhor essas relações, né? Desenvolver esse olhar profundo, dedicar minutos diários apenas para estar com a pessoa, parar alguns minutos e ficar mais atento às pessoas que estão à nossa volta. Aceitação ativa, né? Reconhecer que o atrito nasce da dor, nasce da perda, nasce da dificuldade de compreensão. Dificuldade de compreensão. Engraçado, né, eu falar isso, de perceber todas aquelas emoções surgindo, da dificuldade de compreensão. Meu nome de batismo na tradição budista é verdadeiro caminho da compreensão. Percebe? E eu percebi que as minhas próprias dificuldades vêm da necessidade de desenvolver essa compreensão. Para todos nós, mas para mim, para você. E aprender a fazer essa troca consciente. E é uma prática de meditação. Shantideva ensinava isso. Que é eu usar a minha respiração, perceber a minha respiração e fazer essa troca de lugar com o outro. Tentar respirar como o outro e deixar o outro respirar como eu. Perceber, visualizar o outro respirando como eu, para que eu respire como ele. E eu perceba que aquela respiração tem uma coisa ruim naquela situação. Se você tentar respirar como o outro por alguns segundos, ser capaz de entender melhor a angústia, o sofrimento do outro. O seu cansaço não é fraqueza, é a marca de quem está presente. Se você não tivesse nem aí, você não estaria cansado. Então, aquela cansaço, esgotamento, é porque você está ali, sabe? Entenda isso. Porque você está se esforçando para resolver, para entender, para estar presente. Imagina o contrário, você não está nem aí.
Então aqui a pessoa está na tua frente sofrendo e você tá energia máxima sorrindo. Você não está presente, entendeu? Cuidar é prova inegável de que o amor existiu e importou. Banho dado, mão segurada, paciência, madrugada, todos esses componentes são prova de amor. Então, percebe, são várias reflexões, vários autores que eu também busquei para me ajudar, para entender, para me aprofundar nessa experiência. Espero ter compartilhado com você. A importância da terapia pode fazer diferença e é o meu trabalho, posso ajudar. Se esse vídeo não foi suficiente, nós estamos aqui à disposição, tá? E passe esse vídeo para outra pessoa, eu peço, para que essa mensagem, esse carinho, essa ajuda possa chegar a mais pessoas, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.